A paz do Senhor seja com todos nós. Temos tido um pouco de dificuldade por causa da quantidade de vídeos, mas perseveraremos para que continuemos a nossa leitura bíblica comentada. Faça um esforço de assistir aos vídeos, compartilhar, de inscrever-se, né? Porque muitas pessoas têm preocupação com curiosidades da Bíblia, mas nós precisamos aprender o conteúdo da Bíblia, aquilo que Deus quer que nós façamos, para quando chegar o dia da nossa partida, nós estarmos preparados para ter um encontro com o Senhor. Capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Aqui ele fala que a lei ela era uma sombra. Às vezes a gente vê uma sombra de alguém num canto de uma casa assim, aparece aquela sombra, mas não apareceu a pessoa ainda. É uma ilustração. Então ela era uma imagem do sacrifício perfeito, um símbolo, um simbolismo, né? Era oferecido a cada ano. E aquilo não tinha condições de aperfeiçoar ninguém, por isso que era feito a cada ano. Agora, o sacrifício de Jesus foi perfeito, nós falamos em vídeos anteriores. Por isso que ele tem a capacidade de aperfeiçoar quem quiser fazer parte desse aperfeiçoamento. Quem não crê, quem não buscar, quem não quiser, tem todo o direito, só que não vai receber. É igual ser convidado para uma grande festa e a pessoa dizer que não vai. Pode ter justas razões ou o que for. Se ele não for, ele vai perder a festa, ele não vai participar daquela confraternização, daquele evento. Não é? 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. É por isso que fazia todo ano, porque se fizesse uma vez e desse o resultado, não é? Um resultado permanente, não precisaria estar oferecendo o sacrifício sempre, sempre. 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Quer dizer, fica lembrando dos pecados, celebrando os pecados, porque os pecados vão se perpetuando, porque o sacrifício não é perfeito. 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É impossível. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então ele diz aqui que o sangue aqui de touros e bodes é impossível que tire pecado, né? Aquilo ali Deus aceitava provisoriamente. 7. Então disse: eis aqui venho. Abre parênteses, no princípio do livro está escrito de mim, fecha parênteses, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Né? Jesus veio para fazer a vontade dele. Em João 4,34, lá da passagem da mulher samaritana, ele fala que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, a comida é para manter a vida, e a manutenção da vida dele é fazer a vontade daquele que enviou. Assim também nós temos que procurar fazer a vontade daquele que nos enviou, que nos mandou: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, ide, ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, não é coisa que eu quero, que eu penso, que eu acho, é o que ele mandou. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e ele está conosco para ajudar-nos, porque sem ele nada nós conseguiremos fazer. 9. Então disse, ou melhor, 8.
como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, entre parênteses, os quais se oferecem segundo a lei, fecha parênteses. 9. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, tirou de uma situação para outra. 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O sacrifício, tudo aquilo que Jesus passou, toda aquela ação, toda aquele posicionamento de Jesus Cristo em nosso favor, foi feito de uma única vez. Por isso que não precisa de sacrifício, uma pessoa querer carregar uma cruz nas costas, fazer uma caminhada na beirada da estrada, ajoelhar nisso, ajoelhar naquilo, subir uma escadaria de joelho, fazer sacrifício, porque ele vai diminuir, ele estará dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Esse sacrifício é para agradar a Deus, e o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente, ele agradou a Deus completamente. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Nós precisamos sim aceitar Jesus Cristo como Senhor e procurar fazer a sua vontade, o que Ele manda que nós façamos. Cumprir os seus mandamentos, seus estatutos, a sua lei. Porque o dele foi feito uma vez. 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Aqueles sacrifícios faziam Deus tolerar. Era uma substituição provisória. Era algo para diminuir, não é? Para amenizar o acesso do homem a Deus. Amenizar por causa do pecado. Que diz aqui que os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. 12. Mas este, quer dizer, o de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Mais uma vez eu digo que Jesus é onipresente, ele não está só lá na destra de Deus. Ele está na destra de Deus? Está, mas ele está em todo lugar, ele está aqui agora. Ele mesmo disse em Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunindo o meu nome, aí estou, não estarei não, estou eu no meio deles. 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, debaixo dos pés dele. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Ele coloca, porque a lei é guardada no coração. No Salmo 119, 11 diz, escondi ou guardei o quê? A tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, eu preciso de ter a palavra guardada no coração. Mas, às vezes, a pessoa não coloca, não faz isso. Deus, ele quer colocar a palavra no seu coração, ela está aqui, mas depende de você também. E ele diz no 17, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aí o pecado que ele perdoa, ele não se lembra mais. Às vezes a gente perdoa alguém de alguma coisa, mas lembramos-nos daquilo, porque nós somos de carne, nós não temos capacidade daquele esquecimento. Volta e meia, conforme se diz, de vez em quando, nós nos lembramos, poxa, aquela pessoa fez isso comigo, tá, eu não gostei. 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Naquele lugar
que só o sumo sacerdote podia entrar, que era separado por um véu, né, a separação do lugar santo para o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, nós falamos, podia entrar lá. Ele tinha que entrar todo paramentado e cumprir um ritual com sangue, e, enfim, um ritual pelos pecados dele, para ele entrar lá. Não é? Agora, olha bem, e ele tinha uma vestimenta que ele tinha uma corda amarrada na cintura, ele tinha campainhas bordadas na roupa dele, porque enquanto ele estivesse se movimentando, saber-se-ia que ele estava vivo. Porque se acontecesse alguma coisa com ele, parasse as campainhas, opa, aconteceu alguma coisa com ele. Então, ele era puxado pela corda, porque ninguém poderia entrar naquele lugar. Mas agora, diz aqui, tendo, 19, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu do templo abriu-se do céu, do alto a baixo, quando Jesus morreu. Então, ele abriu o véu da separação, agora nós temos direito de entrar lá, de falar com Deus. Nós não tínhamos direito, só o sumo sacerdote tinha, mas agora nós temos. Mas nós temos se nós estivermos enquadrados nas leis, nos estatutos, na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e Deus quer ajudar-nos. Agora, quando nós entendemos do nosso jeito, nós acabamos fazendo a coisa errada e perdendo esses direitos. Tá? 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, nós temos que estar purificados para nós entrarmos lá. Nós não entramos lá de qualquer maneira. Lá não pode entrar de qualquer jeito. O sumo sacerdote cumpria aquele ritual todinho, né, um sacrifício em favor dos pecados dele, mas agora, se nós estivermos com Jesus, nós entramos. Agora, para isso, nós temos que estar de acordo com ele. Aqui termina dizendo o corpo lavado com água limpa. Lá em João 15:3, Jesus fala, já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra limpa você, você tem condições de achegar-se à presença de Deus no lugar santo dos santos, que é onde Deus manifesta a glória dele. Tá certo? 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, tenhamos certeza, porque quem prometeu, né? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que prometeu isso, ele é fiel, ele não falha. Né? A parte dele está sempre pronta. Tem gente que fala, é errado. Faz a sua parte que Deus faz a dele. A parte de Deus já é pronta, meus irmãos. O povo quer comparar Deus com a gente, igual que fosse uma linha de produção que cada um vai fazendo a sua parte. A parte de Deus já é pronta. Você, eu que precisamos estar adequados a recebermos a parte dele, para completar a nossa. 24, temos que ter essa esperança. A esperança é a fé, essa certeza. A fé é o firme fundamento, nós vamos ver no capítulo seguinte, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. 24, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, nosso cuidado tem que ir sendo redobrado, porque o dia da tratativa é da próxima. Primeiro, nós podemos morrer a qualquer momento.
Então tem gente que fala, não, que eu não sei o quê, a vida de Jesus está para voltar, pode ser qualquer hora, olha aí os sinais. Eu não estou preocupado com isso não, porque eu posso morrer antes dele voltar. Então eu tenho que estar preparado toda hora. Eu não tenho que estar preparado só, preocupado com a volta. Não, eu sei que ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar, porque ele tratou. Tem gente que trata que vai voltar e volta. Tem gente que liga numa loja, eu vou passar aí e passa. Tem gente que trata e cumpre. E nós somos cercados de limitações, de barreiras, obstáculos, problemas, que nos impedem de fazer aquilo que nós queremos. Mas Deus não tem, não. Ele tratou, ele faz. Ele tratou, ele faz. Tá certo? E aquele dia está se aproximando. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se a gente pecar voluntariamente, querendo pecar, sabendo que aquilo que a gente está fazendo é pecado, porque nós pecamos, mas às vezes pecamos involuntariamente, nós somos levados a pecar. Mas quando você peca sabendo que você está fazendo errado, que você não deve fazer, que o Espírito Santo fala no seu ouvido, não faça isso, não tenha essa atitude, não tome esse posicionamento, não se comporte assim, e você faz de teimosia voluntariamente, aí é encrenca para você, é encrenca para mim. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aí vai ser uma expectação horrível de juízo, um juízo pesado, que um juiz daqui da terra já é pesado, mas tem leis, tem outras instâncias para a pessoa buscar, tem algum meio a fazer, diminuir a pena. Mas com Deus, quando chegar o juízo, não vai ter isso não. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se a pessoa que quebrava a lei que foi entregue a Moisés para entregar ao povo, mediante a palavra de 2 ou 3 testemunhas, ele poderia ser condenado à morte. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Tem gente que diz, não, o período da graça agora é mais brando. Não, ele é mais rigoroso. Está escrito aqui, no de Moisés é agora, muito pior é agora na graça. Quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Minha vingança, a gente fala, não, Deus é bom, Deus não é vingativo, não, Deus ele tolera isso, então, Deus ele tolera até que chega o momento dele agir, dele fazer aquilo que ele prometeu, ele não pode faltar, ele prometeu para os que fizeram bem e para os que fizeram mal, e ele diz aqui, minha vingança, a recompensa, tem recompensa. Tem a recompensa boa, tem a recompensa é o prêmio, é a paga daquilo que você fez. Se você fez uma coisa boa, boa paga. Fez uma coisa má, uma punição. Uma punição. E a vingança é dele. Nós não podemos vingar a nós mesmos. Não devemos. O 31 diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem gente que cai nas mãos de Deus, aí a vida começa aqui, a enrolar e ter problema, e por fim perde a vida eterna. Temos que ter muito cuidado. Tem muita gente aí brincando, parece que leu às vezes a Bíblia uma vez e deixou para trás, mas Oséias 6,3 fala,
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ir conhecendo cada vez mais, mas conhecer Deus é um conhecimento, Deus é infinito, então o conhecimento vai ser infinito. Não é? Temos que fazer isso aí, ó. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos dele. Caiu na mão dele, está enrolado. 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Nós aceitamos Jesus, pensamos que vamos ver no mar de roda. Não, nós vamos ter aflições, problemas, dificuldades. Mas fiel é Deus que não nos deixará ficar debaixo de um jugo que nós não possamos suportar. Antes, com aquela carga, ele haverá de dar-nos a saída, entendeu? Haverá de nos dar a saída. Melhor dizendo, isso aí está em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. A tentação que vem sobre nós, a aflição, o problema, a tribulação, a perseguição, é humana, é para homem aguentar. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Você pode, você suporta aquilo ali. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Antes que a tentação venha, ele já deu o escape. Às vezes você não observou, mas ele já deu o escape, para que nós venhamos a suportar. Por isso que nós temos que estar muito bem com ele, para nós sermos participantes disso. E ele fala aqui, ó, depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições. Não é um pequeno, não, é grande. 33. Em parte fostes feitos de espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Ó, quer dizer, o povo foi imposto ali uma vergonha, tribulação, luta. Quantos que sofreram demais por causa do Evangelho de Cristo, né? Os discípulos lá apanharam, foram mortos, e muitos cristãos sofreram. E ainda no dia de hoje nós sofremos muito. Há muito sofrimento para quem quer trabalhar na obra de Deus, pregar a verdade que está na Bíblia. A pessoa diz que acredita em Deus, e eu disse ele falar que acredita em Deus, ele precisa acreditar na Bíblia, porque o Deus que ele fala que existe é o Deus da Bíblia, não tem outro Deus. Até o judeu, até o muçulmano, diz que ele acredita no Deus da Bíblia, do Velho Testamento, é o mesmo Deus que nós cremos. 34, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Às vezes a gente aceita, nós vamos aceitar essas injustiças que são feitas conosco, porque nós sabemos que nós temos uma possessão melhor, nós temos algo melhor. Jesus prometeu isso, não foi homem. Um candidato aí na campanha política, ele promete 1000 negócios, e a pessoa acredita nele e vota nele. Agora, às vezes ele não vai ter condições de realizar aquilo, por várias razões, né? Mas Deus não tem impedimento para realizar o que ele promete. Mas nós sabemos que nós temos nos céus uma possessão melhor e permanente. Porque aqui às vezes a gente tem uma coisa, aí tem dor de cabeça, tem problema, tem isso, tem aquilo, as coisas vão mudando, não são permanentes. Mas no céu, lá vai ser muito melhor, extremamente, imensuravelmente melhor e permanente. 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha bem, nós precisamos ter paciência. Às vezes a gente não tem paciência. Não vou esperar mais. Você não vai esperar mais? Aí você perde.
Ah, não vou esperar mais. Não aguento mais. Aí perde, tem que ter paciência. Necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, tem que ter paciência, tem que fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, tem que conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, tem que ler a Bíblia para saber o que Ele quer. Eu, para saber o que uma pessoa quer, se eu convidar para vir almoçar aqui em casa, eu tenho que saber o que aquela pessoa gosta de comer, gosta de beber. A pessoa é diabética, não pode comer qualquer coisa. Às vezes aquela pessoa tem os gostos dela, então eu quero que ela venha aqui e tenha prazer de comer. Então, é importante nós, para sabermos o que Deus quer, a vontade dEle, o que Ele manda, os estatutos dEle, as leis dEle, os mandamentos dEle, a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, nós temos que ler a Bíblia e conhecer isso aí. Senão vem alguém aí e entope o ouvido da gente com uma conversinha e a gente fica perdido. Os crentes da Bereia conferiam o que Paulo pregava lá, os pregadores, né? Lá eles conferiam o que Paulo e Silas pregavam. E aí, depois de fazer isso, nós possamos alcançar a promessa. E qual é a promessa? A promessa está em 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez, ou que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Essa é que é a promessa fundamental. Essas promessas de casa, carro, saúde, dinheiro, uma vida assim, isso aí... Várias pessoas que não têm nenhum contato com Deus, não querem nem saber de Deus, nunca abriram a Bíblia para saber quem é Deus, eles têm. Então, a promessa é a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós vivemos pela fé, não é por explicação. Ah, mas eu quero que me explique como é que foi, como é que não foi. Esses dias eu vi 400 mil visualizações da pessoa querendo saber com quem que Caim casou. E o que isso acrescenta na vida espiritual da pessoa? A pessoa, o que isso aí vai trazer para a pessoa? Que benefício saber com quem Caim casou? Ah, para aí, é brincadeira, né? E a maioria ali já deve ter lido alguma coisa da Bíblia e não procura ver a Bíblia pura para saber aquilo que vai dar uma defesa para si, contra essas hostes que estão lá em Efésios 6, essa batalha espiritual, não é verdade? Que querem impedir-nos de termos um encontro com o Senhor e tomarmos posse dessa possessão melhor e permanente. Temos que parar com isso. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós temos que conservar a nossa alma. Por isso que eu falo, nós temos uma luta diária para mantermos o nosso direito à salvação. E nós só temos salvação através de Jesus. E agora, Ele vai ajudando a cada um de nós. Mas se nós quisermos abandonar isso aí, nós abandonamos. Jesus não obriga ninguém a ficar com Ele. Mas quem quer, Ele ajuda. Amém?